Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais um programa Gente e Gestão da TV FIB. Hoje temos o prazer de receber a nossa convidada, Maraísa Lima. Obrigado, Maraísa, pela sua presença aqui nos estúdios da TV FIB. Muito obrigada, professor. Já me apresentando, né? E agradecendo pelo convite. Eu sou a Maraísa, eu estou na área do RH já faz mais de 4 anos, na verdade, mas eu sou formada em Sistema de Informação pela Unesp, fiz técnico em informática, sou de São Paulo, então não fiz CTI, algo que todo mundo me pergunta, mas há 4 anos eu conheci o Tech Recruiter, que eu vou contar um pouquinho para vocês hoje, e bora começar. Legal. Maraísa Lima é uma convidada nossa especial aqui do curso de Gestão de RH, inclusive ela vai estar presente nas palestras da semana de curso aqui da FIB, né? Maraísa, nós temos vários temas aí para podermos discutir dentro da área de Tech Recruiter, né? Você estava falando em off para mim aqui, em relação, desde o começo, você já foi para essa área de tecnologia, né? E se especializou dentro da área de tecnologia em recrutamento e seleção, mas também trabalha com mentoria e outras áreas aí correlatas que a gente vai discutir ao longo do nosso bate-papo aqui. Eu queria que você começasse, você deu uma pincelada no seu currículo, né? Legal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também, mais aprofundado para o nosso telespectador. Eu sempre faço isso com os meus convidados, né, convidadas, em relação à parte profissional. Você falou já um pouquinho da parte acadêmica, né? Mas a parte profissional. A Maraísa começou onde? O que motivou você a ir para essa área de tecnologia especificamente? Foi algum momento assim na sua vida? Como isso aconteceu? Sim, na verdade ali, né, 13, 14 anos, já comecei a pesquisar sobre vestibular e fiquei pensando, o que eu vou fazer? Administração todo mundo faz, não quero. Já estava ali crescendo muito a tecnologia. E aí tecnologia é uma área muito vasta, comecei a pesquisar a grade curricular, que é muito importante para quem vai começar a fazer um curso, e percebi que dentro da área de sistemas de informação tem 3 pilares, tecnologia, matemática e administração, então eu fui para esse núcleo, e aí eu entrei no mundo da tecnologia mesmo, comecei a trabalhei em multinacional em São Paulo, trabalhei em várias empresas aqui da região de Bauru, e em 2020, eu estava, na verdade, numa multinacional em São Paulo e eu estava como auditora de tecnologia e percebi que tanto os meus coordenadores, gerentes, o pessoal que trabalhava comigo, eles falavam para mim que, poxa, ninguém questiona o que você questiona, Maraísa. Gente, mas como assim? Vocês têm coaching, vocês têm PDI, vocês estão na área há muitos mais anos que eu. Como assim o RH não faz esse tipo de treinamento com vocês? E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer um benchmarking regional ali com o pessoal que eu tinha contato. Eu percebi que dentro da área de tecnologia tinha esse gap dentro do RH. Então, em 2020, eu comecei a estudar mais RH e percebi que existia, fazia uns 2 anos, o Tech Recruiter, que é o RH especializado para contratar e treinar profissionais de tecnologia. E aí eu já comecei a entrar no meio, comecei a trabalhar numa startup aqui da região também e comecei a fazer tudo, seja recrutamento e seleção, parte de treinamento, sempre na área de tecnologia. Maraísa, aproveitando dentro dessa sua colocação, o Tech Recruiter, que é a sua, vamos dizer assim, a sua especialização maior, a sua atuação maior hoje, né? Qual o papel que esse profissional exerce junto aos profissionais de tecnologia? Sim. Quando eu fiz a transição, muitas pessoas me perguntaram, né, mas existe realmente a necessidade de um profissional de RH que saiba tecnologia? Existe. Quem é da tecnologia e faz recrutamento, né, está ali do outro lado como candidato, percebe que o recrutador que não sabe nada de tecnologia não sabe nem o que você faz. Mesmo, faço sistema de informação, faço ciência da computação, não sabe nem qual diferenciar a grade. Se você fala que trabalha com auditoria de TI, como eu falei, data center, não sabe diferenciar. Então, esse profissional auxilia muito nessa parte de
fit não só cultural, mas de alinhamento com a vaga, né? De desenvolver esse profissional e colocar ele na melhor posição possível. Porque quando a gente tem essa visão, principalmente estagiário, assim, está começando, o estagiário conhece o quê do mundo da tecnologia, no caso? Tem o desenvolvimento, né, que é a programação, tem o banco de dados, tem a parte de redes, tem um pouquinho ali da parte de segurança da informação, mas não vai muito além disso a parte de estágio. Quando existe um tech recruiter, a gente já vai direcionando, olha, existe a área de DevOps, que é um profissional que precisa ter a parte de análise, um perfil de suporte técnico, mas também tem que ter o conhecimento da programação. Então, quando não existe esse olhar, o profissional às vezes fica perdido e muitas vezes poderia estar numa oportunidade incrível dentro mesmo da empresa e está perdido ali justamente porque não teve esse direcionamento. Tá certo. Mas eu imagino, em cima disso que você falou, pensando assim, eu não sou da área de tecnologia, mas imagino que trabalho em uma grande empresa que tem uma área muito robusta de nível de tecnologia. Eu imagino que são habilidades e competências muito... É lógico que tem as habilidades e competências básicas, obviamente, de gestão. Você falou que tem que ter isso mesmo, mas são muito específicas e começam a funilar. Né? Então, eu queria que você comentasse para o telespectador essas habilidades e competências que você, enquanto Tech Recruiter, já começa a preparar lá junto aos estagiários, né? E também aquilo que você, ao fazer o recrutamento, você observa em nível de currículo. Sim, currículo... É muito importante, né? Exatamente. A parte de currículo, principalmente hoje em dia, na área de tecnologia, a gente precisa entender qual que é o objetivo profissional desse candidato. O que ele quer da vida, né? Exato. Hoje, eu ainda treino, né, Tech Recruiters. Não atuo apenas como Tech Recruiter hoje, mas é muito fácil encontrar currículos. Faço graduação X. Ok, mas não tem informação se finalizou, se está cursando. Às vezes a pessoa coloca, tenho inglês. Ok, mas inglês intermediário, básico. Às vezes... É carente, né? Aquilo para você analisar, né? Exato. Então, algo que eu gosto muito de enfatizar para candidatos, alunos, profissionais, é focar no LinkedIn. Porque muita gente não sabe fazer um currículo bem feito. E dentro do LinkedIn, o que pouquíssimas pessoas também sabem, é que quando você preenche todos os campos ali do LinkedIn, experiência profissional, o seu sobre, o título, a parte também de idiomas, você consegue pela parte web mesmo, pelo site, pelo computador, não pelo celular, não pelo mobile, você consegue pegar e fazer o download do seu currículo automaticamente. Então, isso já ajuda muito. Então, quando eu pego um currículo bem feito, o que eu olho? Qual que é o objetivo profissional? É um objetivo profissional para jovem aprendiz, para estagiário do quê? De suporte técnico, de suporte a cliente, suporte externo? Você vai direcionando aquele currículo. Exatamente. Eu vou olhando as competências. Poxa, essa pessoa já trabalhou? Não trabalhou. Ok, e essa também é uma... Competência zero na área, por exemplo. Exato, às vezes a pessoa nunca trabalhou, mas, poxa, fez um trabalho voluntário, fez, ajudou o tio a trabalhar na loja, o tio tem uma loja, ajudou na loja a vender, fazer a organização financeira, fez um programinha para, ajustar estoque. Então, isso são competências muito interessantes para se ter no currículo e também falar. Embrionárias, mas já está direcionando o profissional. Exato. Ele pode ser lá na frente, né? Exato, porque isso já mostra também soft skills. Isso. De, talvez, comunicação, proatividade, organização, comunicação. Legal. Em torno de, você falou muito bem o papel, né, desse Tech Recruiter, e você falou que treina também Tech Recruiter, né? Sim. Como é que está esse mercado? Conta para o telespectador, né? Pode ter alguém nos assistindo e falar assim, caramba, eu sou da área de RH, gosto de tecnologia, eu queria conhecer um pouquinho mais dessa, vamos dizer assim,
área, né, de Tech Recruiter. Eu queria entrar nessa área aí. Sim. Conta para nós, Maraísa, conta para o telespectador como é que funciona essa área, quais são as habilidades e competências que quem está nos assistindo pode entrar nessa área aí. Certo. Se você está estudando RH ou se você é da área de tecnologia e ainda não se encontrou, o Tech Recruiter é um caminho muito interessante, porque é o RH que ganha mais que o RH tradicional. Isso é Em nível de salário. em nível salarial é um fato. Tem algumas especificações que é muito importante falar das soft skills do Tech Recruiter, que é muito parecida, né, com o profissional de tecnologia, que é a parte de proatividade, organização, agilidade, tem que ser muito ágil. A gente fala muito de metodologias ágeis e a gente realmente vive isso. E como que faz, né? Poxa, sou do RH, sou da TI, como que eu faço para ser Tech Recruiter? Estude muito os dois. Se você é do RH, é importante que você estude a parte de tecnologia. Quais são as empresas que você já pode começar? Quais são as vagas, né? Algo que eu faço bastante com quem eu treino, eu falo, conversa, se você tem contato com devs, com o pessoal de tecnologia, conversa com esses profissionais. Se você não tem contato, olha vídeos no YouTube, tem a Rafaela Ballerini, é muito boa. Enfim, tem várias pessoas que falam de tecnologia, que entraram neste mundo também e fala de qual a diferença de Git, GitHub, GitLab, o que é DevOps, o que é desenvolvimento, o que é front-end, o que é back-end. Então, isso tudo é muito importante para o RH saber. Para quem é de tecnologia, já tem essa noção, né, da parte técnica, então precisa muito da parte comportamental e a parte de skills mesmo, que aí pra gente do RH é hard skills. A comunicação é uma hard skill dentro do RH. Você ter muita empatia, você saber diferenciar, você ter consciência dos seus vieses também. O viés inconsciente, um dos vieses, mas o viés inconsciente é muito, muito conhecido de você querer contratar, né, pessoas mais compatíveis com você. Poxa, eu gosto de ler, então se a pessoa fala que gosta de ler, é provável que tenha uma maior sinergia, só que não é só isso que a gente faz para recrutar, né? Então, é importante ter esse conhecimento também na parte de RH. Você já desenvolve esse trabalho de desenvolvimento de Tech Recruiter? Já faz esse trabalho? Sim, quando eu treino as Tech Recruiter, faz, sim, tá. sim. E tem alguma empresa que quer divulgar alguma coisa, eu vou pedir para o Henrique divulgar seu e-mail aí, né? Alguém que queira se interessar por isso aí, né? O Henrique vai divulgar seu e-mail, acho que pode, né? Para algum interesse? Sim, na verdade eu gosto de compartilhar meu LinkedIn. Ah, legal, você tem o LinkedIn. Isso. Então pode compartilhar? Meu LinkedIn, sim. Vou pedir para o Henrique, então, compartilhar o LinkedIn, né, Henrique? Para a gente poder estar divulgando o seu trabalho, que é muito importante. Saindo desse papel, né, que você especificou muito bem, tanto do profissional de RH querendo ir para a tecnologia e vice-versa, eu queria agora partir para os papéis realmente, principalmente de recrutamento e seleção, para o processo de recrutamento e seleção. Né? A primeira questão que eu gostaria que você colocasse, para quem está nos assistindo, vamos começar pelo recrutamento, que vem antes da seleção, obviamente. Você já deu um spoiler aí em relação ao currículo, né, que faz parte do recrutamento e tal, mas eu gostaria que você aprofundasse mais, né, em relação à atuação desse Tech Recruiter, os canais que ele usa, você falou do LinkedIn, Sim. Né, mas eu gostaria que você aprofundasse muito mais e fechasse essa ideia aí do recrutamento. Sim. Dentro da área de tecnologia, a gente usa muito o LinkedIn, mas assim, muito mesmo. O LinkedIn não é só uma plataforma de deixar o seu currículo De inclusão curricular. Exato. Nos últimos anos, o LinkedIn Brasil aumentou muito o investimento, então a gente agora tem o LinkedIn Recruiter específico exatamente para recrutamento. Muita gente também me pergunta, poxa, mas por que não tem a candidatura simplificada do LinkedIn em algumas empresas? Porque isso paga um valor considerável. Existe também a GUP é uma outra plataforma, uma outra ATS gigantesca, que também solicita o link do LinkedIn. Eu gosto bastante do Pipefy também, o Pipefy
já é uma outra ferramenta, não exatamente uma ATS. Mas normalmente a gente também pede o link do LinkedIn, Legal. Justamente por ser um local bem aberto e ter uma visão completa do... Imaginar assim, o LinkedIn é um grande guarda-chuva Exato. para as demais plataformas. Seria mais ou menos Exato. isso. Então, você que está nos assistindo, cuide do seu LinkedIn, com carinho, né? Prepare ele, sempre visite ele, né? Atualize ele, porque a Maraísa está deixando muito claro para você que está nos assistindo que a grande plataforma hoje, muito respeitada em nível mundo, né? Sim. E o LinkedIn Brasil tem esse referencial, é o LinkedIn. Cuide do seu LinkedIn, se você não tem, faça o seu LinkedIn. Faça o LinkedIn. Né? Então, é mais ou menos isso, né, Maraísa? Exatamente. Então, existem várias plataformas que a gente utiliza, nós que somos recrutadoras, mas a gente foca bastante no LinkedIn. Pequenas empresas, principalmente startups aqui da região, que não tem, né, um time de RH ou não tem ninguém realmente do RH, o que eles fazem? Buscam no LinkedIn. Né? Então, ter um LinkedIn bem estruturado é extremamente importante. Então, pelo LinkedIn a gente Você consegue... colocou no início que o LinkedIn é interessante você colocar o seu currículo, dá para postar alguma coisa lá, etc. O que você destaca dentro do LinkedIn mais importante para quem está nos assistindo? Sim. Vou tomar cuidado em quê ali? Nas habilidades, competências, naquilo que eu desejo? Você destacaria alguma coisa? Sim, com certeza. Foto, muito importante. Não foto de banheiro, foto de espelho, isso é muito importante enfatizar. O título, que são as E palavras-chave. nem na balada também não, né? Nem na balada, exatamente. Uma roupa mais profissional é uma rede profissional, é uma rede social, sim, mas é uma rede social, Social profissional, né? Exato. Outro ponto muito importante são as palavras-chave ali do título. Essas palavras-chave basicamente são seus objetivos profissionais, ou pelo menos o que você já alcançou. Isso é importante deixar ali bem claro. O sobre é algo interessante colocar porque a gente fala muito antigamente, né, falava muito do B2B, né, business to business. Hoje a gente fala muito do P2P, people to people. Então, o sobre é a sua apresentação para o outro, né, quais são as minhas habilidades, com que eu já trabalhei, qual trabalho voluntariado eu já fiz, o que eu foco hoje, o que eu busco. Até um outro... Vou continuar, mas um outro ponto importante é você destacar em tópicos, em bullet points, quais são suas atividades, começando sempre por um verbo, né, de gerenciar. Verbo no infinitivo, né? Gerenciar ou gerenciei, enfim. Porque o verbo tem a força, né? Exato, gerenciei uma equipe de 20 pessoas. Organizei documentos, tal. Isso é muito importante. Não colocar textos massivos dentro da experiência profissional. E até uma curiosidade é que quando eu fui fazer a minha transição de carreira para Tech Recruiter, eu fui encontrada pelo LinkedIn. Que legal. Então, isso é bem interessante. Eu nem sabia que existia o Tech Recruiter. Né? Você começou do zero, né? Exato. Eu comecei dentro da tecnologia. Sim. E depois eu percebi, fazendo o meu Ikigai, que é outra ferramenta maravilhosa para quem está conhecendo aí parte de carreira. Percebi que meu foco era pessoas mesmo. Legal. E, bem, vou juntar os dois, o útil ao agradável, pessoas e tecnologia, e comecei a postar no LinkedIn Fui Encontrada. Legal. Recrutamento agora, falou bastante. Acho recrutamento você terminou, colocou bastante. Quer completar alguma coisa em nível de recrutamento? Algumas ferramentas que você, além dessas que você já citou, que você acha importante o telespectador observar? Sim. Tem que muito ver qual que é a sua área de atuação. Se tem um portfólio. Para os desenvolvedores, o portfólio pode ser o GitHub, né? Mas, para quem é do design, o portfólio pode ser outros sites. Existem outros sites para o pessoal de design. Para quem faz vídeo, existem outros sites. É bom ter um portfólio. Agora, poxa, minha área é administração. Não existe um portfólio, não tem problema nenhum. Um ponto que seria bacana, se você já trabalhou, é pedir recomendação. Dentro do LinkedIn mesmo, tem uma parte que você consegue, uma seção que você consegue adicionar recomendação e você pede, poxa, para um colega de trabalho, para um ex-gestor, recomendação. Poderia me recomendar no LinkedIn? Isso funciona bem, Maraísa? Funciona muito. Como é que funciona do lado do Tech Recruiter? Você recebe lá um link, 2 links de recomendação. O que você, enquanto Tech Recruiter, faz nesse momento?
Você vai lá, visita esse link. Isso, exato. Como é que na prática isso acontece? Exato. Eu vejo primeiramente, né, a recomendação Sim. dentro que está ali do LinkedIn, entro no perfil dessa pessoa e analiso, né? Poxa, essa pessoa era realmente coordenadora desse candidato e tem também boas recomendações, dependendo do caso. A gente vai perguntando o LinkedIn já ajuda isso na parte Sim. de networking, né? Sim. De, poxa, tal fulano conhece tal fulano, tem conexão, Você né? faz o link, né? Exato. Então, às vezes, a gente entra em contato, olha... É isso que eu ia perguntar. Entra em contato Sim. efetivamente na prática? Sim, dependendo, sim. Então, já aconteceu isso comigo. Eu tinha um candidato, vi que tinha um conhecido meu que já tinha trabalhado, entrei em contato com ele. Olha, a gente está com um perfil tal, a empresa é assim, você indicaria de fato essa pessoa para essa vaga, para esse momento? E aí a gente pega mais recomendações. Fortalece aquilo Exato. que você já está em mente, né? Normalmente, essa parte de pedir a recomendação são em vagas muito urgentes ou até mesmo quando a gente já está perto de fechar e a gente está com dúvidas. Tá. No início, não tanto, porque a gente realmente prefere abrir o filtro, fazer as entrevistas sem nenhum tipo de viés e quando está finalizando, aí a gente faz esse contato. Legal. Vou dar um break agora. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco, né? Fique conosco, voltamos já já. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Estamos de volta com o Gente de Gestão, hoje recebendo Maraísa Lima, que é Tech Recruiter. Maraísa, vamos dar continuidade? Nós falamos já do papel, né, do Tech Recruiter, falamos de todo o processo de recrutamento, né, da cadeia de canais aí de recrutamento, você colocou muito bem, do LinkedIn, né, especificou muito bem os cuidados que nós devemos ter na elaboração do nosso LinkedIn e aquilo que o Tech Recruiter observa ao recrutar, né? Agora eu queria partir para o processo de seleção. Estamos caminhando aí para o final do nosso programa. Eu queria que você agora já deu alguns spoilers da seleção, mas entra na seleção agora e quais são os cuidados que o Tech Recruiter deve ter para selecionar o profissional e também quais são os cuidados do profissional. Pensando em uma seleção aí comportamental, por exemplo, né? Sim. Algo que ele possa ter cuidados na hora de estar se relacionando com o profissional selecionador, né? Sim. Na parte de selecionar, a gente comentou, né, do LinkedIn na parte de recrutamento, que é muito importante, mas para selecionar, a gente analisa muitas coisas na hora da entrevista. A gente analisa a luz, a gente analisa o áudio. Isso é importante, principalmente se a gente for contratar para home office, para uma vaga home office. Dentro da área de tecnologia, existem alguns testes, às vezes testes técnicos, mas o primeiro filtro, né, que o RH, o Tech Recruiter, vai fazer é a parte de fit cultural e parte um pouco do conhecimento técnico. Por isso que é importante que o RH Tech, né, o Tech Recruiter, tenha esse conhecimento técnico. Então, a gente vai fazer, sim, algumas perguntas técnicas,
mas a gente vai analisar muito mais o seu comportamental. O que você fala, como que você construiu a sua estratégia do seu pitch, né, que é essa apresentação rápida ali. Sempre tem algumas perguntas chaves, né, de por que essa vaga, como que você nos encontrou, o que você espera dessa oportunidade. São algumas perguntas chaves que a gente, ou até mesmo, né, o apresente-se, são algumas perguntas chaves que a gente analisa, às vezes até parece bobas perguntas, né? Mas não são, porque isso a gente consegue ver o raciocínio lógico, o encadeamento, a sua comunicação, como que você se sai também nessas respostas. Infelizmente, já peguei alguns candidatos que, de fato, né, ficam nervosos primeiro. Que é normal isso, exato, né? Que está na primeira entrevista, super normal. Mas por que eu disse infelizmente? Porque às vezes o profissional do RH tende a ser ou um psicólogo, no meu caso, psicanalista. Então, normalmente ele vê uma abertura de falar da vida e falar mal de outros empregadores. Então, já aconteceu da pessoa não saber lidar com isso, de fato. Às vezes, a pessoa está buscando um emprego porque quer sair de uma má liderança, um mau chefe, uma má empresa. Mas isso não pode ser colocado ali E ele acha que criticando o emprego anterior, ele está favorecendo essa nova vaga. De repente, não, né? Com certeza não. Ele está contrariando todo o processo, né? Exato. É uma das dicas que você coloca, né? Sim, dentro da seleção é muito importante essa parte da inteligência emocional, tá? E a questão da transparência? Não cortando você, mas é importante, né? Ele colocou lá no LinkedIn dele a questão da assertividade, né? A questão da comunicação, de tomada de decisão. Obviamente, nesse momento da entrevista, seja presencial, seja à distância, você consegue checar isso, né? Sim, com certeza. Tanto que dentro da área de tecnologia, já peguei também algumas pessoas, alguns candidatos, que eu falei, olha, eu estou vendo aqui no seu LinkedIn que você já trabalhou com isso, trabalhou com aquilo, você poderia falar um pouco mais sobre a sua carreira? E a pessoa simplesmente me cortou e falou, tá lá no meu LinkedIn, está escrito, você não leu? Exato. Então, assim, isso também é analisado, obviamente. Sim, lógico. Obviamente que já contrariou totalmente o processo, né? Exato. Já que ele colocou, ele tem total convicção daquilo, né? Exato. E aí você vê que não tem tanta transparência assim, né? Então, assim, a gente analisa, muitas pessoas, principalmente eu, quando eu estava fora do RH, pensava, nossa, vai ser fácil, né, recrutar, só que não é, porque são muitas coisas. A gente tem que analisar o fit cultural da empresa, a gente tem que analisar o fit cultural daquele setor em específico que a pessoa está entrando, e a gente tem que analisar o fit cultural da liderança. Da liderança. E para depois analisar o candidato. O candidato é o último fit. O candidato é o último fit, porque aí se esse daqui da fit... Se tudo estiver alinhado, ele está caminhando para dentro da empresa, né? Dentro do processo de seleção, o que é mais difícil em nível de tech recruiter? Você que está recrutando, selecionando ali, Sim. Qual o momento mais difícil que você sente assim, poxa vida? E você tem toda uma demanda da área. Eu quero esse tipo de profissional. Então, a responsabilidade é muito alta, muito grande, né? Sim. Eu imagino. Principalmente o turnover, é uma das nossas maiores que eu queria que você falasse, dificuldades. Antes de eu entrar no Tech Recruiter, eu fiz uma pesquisa lá em 2020 e a média de grandes empresas, de grandes players como o Google e outras, era uma média de 1,2 anos. Então, 1 ano e 2 meses para o candidato, para esse colaborador ficar na empresa. Você acha baixo isso? É muito baixo, assim. Mas, porque dentro de outros setores, são 5, 10 anos que a pessoa fica dentro da empresa. Você consegue dar uma estabilidade para a empresa também. Né? Exato. E dentro da área de tecnologia, isso é muito rápido. Nos últimos anos, esse número aumentou um pouco. Regionalmente, esse número é um pouquinho maior, é cerca de 2 anos. Em nível de quantos anos? 2 anos, 2 anos e meio. O pessoal fica. Mas ainda é baixo. Então... Não é o ideal, vamos dizer assim. Porque 2 anos para tecnologia é muito pouco, né? Eu imagino. É um tempo bom para a empresa. Ainda assim, é um tempo bom. Então... Nessa área de tecnologia, você acha bom? Isso. Mas quando eu entrei como Tech Recruiter, o meu nível de sucesso era, essa pessoa entrou, ela tem que ficar mais de 3 meses e se ela ultrapassar 1 ano e 2 meses, a gente já ganhou.
A gente já ganhou o mercado. Porque o LinkedIn, dentro da área de tecnologia também, é muito... O pessoal, principalmente na pandemia, era muito assediado. Hoje diminuiu bastante, mas ainda existe essa busca, né, ativa, né? Eu, como tech recruiter, passei muitos meses aí falando, olha, estamos com uma vaga aqui, você não quer sair do seu emprego, não quer ouvir essa oportunidade, então isso é muito comum de acontecer. Legal. O nosso tempo já se esgotou, o Henrique já está nos chamando a atenção lá. Eu queria que, para finalizar o nosso bate-papo, foi maravilhoso tê-lo aqui, né? E você clareou uma área extremamente promissora. E pensando nesse promissor, eu queria que você comentasse, para nós finalizarmos o bate-papo, as tendências e desafios da área. Ao longo do bate-papo você já colocou, mas eu queria que você fechasse esse conceito de tendências e desafios da área de Tech Recruiter, da área de tecnologia especificamente. Sim. As últimas pesquisas do Gartner HR, que é um grande player aí de estudos, ele fala muito sobre as IAs, né? As inteligências artificiais, está em todo local, mas dentro do recrutamento também. Então, a gente já tem aqui no Brasil algumas empresas fazendo softwares para entrevistas. Então, isso para nós, Tech Recruiters, isso é muito importante a gente saber, a gente estudar. A gente fica dentro da área de recrutamento de seleção, dentro da área de pessoas, mas a gente precisa estar alinhada com a tecnologia, entender de automação, entender de inteligência artificial, usar essas ferramentas de tecnologia ao nosso favor, isso é essencial. Então, essa é uma tendência do futuro, as inteligências artificiais. E claro, né, a parte da mudança aí das gerações, que... Deve pegar bastante, né? Exatamente, porque hoje em dia a gente está com 4 gerações juntas, né? Então, a gente tem os millennials, a geração Z, a geração X, a Y, então é muito difícil, assim, para a gente fazer esse recrutamento e essa assertividade. E o resultado também deve ser muito difícil, né? Lá dentro da empresa, você conviver com essa mescla de gerações deve ser muito difícil. E para o recrutador, mais difícil ainda, né? E entra a parte de treinamento e desenvolvimento. A gente vai discutir lá em outro momento, acho que foi muito bacana, né? Dicas para quem está nos assistindo? Importante, você já fechou bastante coisa aí, mas algo assim mais assertivo que fala assim, ó, para você que está nos assistindo na área de Tech Recruiter, além de ser uma área promissora, dos desafios que você colocou, alguma dica específica? Sim, dica, estude inglês, estude tecnologia, olhe com muito carinho para o LinkedIn. O LinkedIn hoje está com 1 bilhão de usuários e crescendo cada vez mais, então o LinkedIn é uma ferramenta gigantesca para o próprio currículo, mas também para o recrutador encontrar candidatos, não só da área de tecnologia, mas de várias áreas. O LinkedIn, para quem não conhece, não sabe fazer um bom currículo, é bacana, porque você preenchendo, você já consegue fazer o download automaticamente. Então, cuide das soft skills e das hard skills. E boa sorte. Maraísa, foi um prazer muito grande tê-la aqui no nosso programa, Gente Gestão da FIB. Com absoluta certeza, você vai abrilhantar a nossa semana de curso com essa vasta experiência que você tem, né, que você contou para o nosso telespectador hoje, e a gente vai te chamar novamente aqui para o Gente Gestão, para a gente avançar um pouco mais, principalmente treinamento, desenvolvimento, que também é muito importante, que eu tenho certeza que você também mentoria, né? São áreas aí correlatas que você também tem experiência e você vai voltar aqui para a gente dar sequência nesse bate-papo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.